Ipanema, livre dos pés à cabeça. Quais as mulheres? Olá, tudo bem? Quero saudar todos meus irmãos e irmãs com a paz e a graça preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam todos bem e vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, hoje com a lição 9 do 4º trimestre, com o título da sabedoria de Jó. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Falta só 5 lições para terminarmos a revista do 4º trimestre. No domingo passado, nós terminamos aquele ciclo de debates entre Jó e os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E muito se falou no contexto desses discursos, destas falas, desses debates travados entre Jó e seus amigos, muito se falou acerca da sabedoria. E hoje no capítulo 28, Jó ele encerra esse ciclo de debates, discorrendo sobre a sabedoria, externando, claro, seu ponto de vista, Jó, a respeito da sabedoria. Então, o nosso texto áureo, naturalmente, está no capítulo 28 de Jó. Os irmãos podem ter acesso, Jó, capítulo 28. Quem não tem a revista pode acompanhar pela Bíblia, no livro de Jó, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 28 é o texto áureo, que nos diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. É o nosso texto áureo. A nossa verdade prática que extrairemos da nossa lição de hoje é: a verdadeira sabedoria está associada ao temor de Deus e não ao mero acúmulo de conhecimento. Amém, meus irmãos? Vamos conduzir em oração ao nosso Pai Celeste. Santo Deus, amado Pai, nós te bendizemos mais uma vez por esta rica oportunidade, Senhor, de estudarmos, meditarmos na Tua Santa Palavra, que sempre é, ó Pai, luz para nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Te pedimos, ó Pai, direção, te pedimos, Senhor, discernimento, Senhor, e te pedimos também que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã e cada pessoa que esteja a ouvir a Tua Palavra. Que ela não volte vazia para Ti, Senhor, mas que possa penetrar no mais profundo íntimo de cada pessoa e fazer toda a diferença, Senhor. Ó Deus, envia mensageiro certo ao encontro
dessas pessoas que ainda não te conhecem, para que possa ter um encontro contigo, Senhor, ouvindo o Evangelho e ouvindo assim, ó Pai, que não resista, que possa ser impactada, convencida do pecado, da justiça, ó Deus, e do juízo. Te pedimos, crendo no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 28. Convido os irmãos para acompanhar Jó, capítulo 28, versículos 1 ao 28 também. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fins às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé, então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Nessa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu óleo descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ele ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não pode comparar o ouro, não se pode comparar o ouro ou cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a, também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, hoje vamos estudar o ponto de vista de Jó a respeito da sabedoria. Naqueles diálogos mantidos por Jó e os seus amigos, cada um desses amigos tiveram a oportunidade de externar seu ponto de vista a respeito da sabedoria. Eu poderia resumir assim: na visão de Elifaz, na perspectiva de Elifaz, o primeiro amigo de Jó a discursar, ele diz que a sabedoria é adquirida através da observação, da experiência,
assim dos costumes, né? Daquilo que foi amealhado ao longo das experiências, né? É como se fosse uma ciência, que a ciência ela se elabora através das experiências, das constatações reiteradas dos eventos, das práticas, para se estabelecer aquilo que tem uniformidade. Então, a sabedoria para ele faz ela é vista através da experiência. O que normalmente aconteceu, de costumes, nas tradições, e se vê pelas experiências de vida, a sabedoria ela se adquire aí. Já para Bildade, o segundo amigo de Jó, ele diz que a sabedoria ela é herdada do passado, dos antepassados, né, dos familiares. E Zofar, o terceiro amigo, que é mais presunçoso, ele diz que a sabedoria ela pertence ao sábio, ou seja, ela é subjetiva, pessoal, mas pertence a alguém. Para Zofar, há pessoas sábias e há pessoas não sábias, independente de Deus. Zofar tira Deus da história e diz que a sabedoria o homem pode alcançar por si só. Muita presunção. E aí vem a fala de Jó no capítulo 28. Jó encerra esse ciclo de debates e vai dizer o que ele pensa sobre a sabedoria. Então, meus irmãos, vamos lá. Primeiro tópico vai falar que a sabedoria vista como um bem natural. Como os irmãos sabem, o livro de Jó ele é escrito em forma de versos, de poemas, ele tem essa literatura, por isso que é considerado um livro poético. Não seria diferente no capítulo 28, ao tratar da sabedoria. Então vamos ver nessa aula, queridos, que a sabedoria ela é bem diferente do conhecimento. É possível que alguém, por exemplo, saiba 3 idiomas. Por exemplo, conheço pessoas que falam fluentemente diversos idiomas. É possível que alguém tenha doutorados, mestrados, tenha acumulado conhecimentos ao longo da vida, tenha títulos e mais títulos, mas não seja uma pessoa sábia. Tem apenas conhecimento secular, conhecimento humano, científico. Por quê? Porque a sabedoria ela não se confunde com conhecimento. A sabedoria vista como bem natural. Primeiro tópico, o empenho na busca da sabedoria. Então Jó ele vai usar algumas metáforas aqui, comparando o esforço que as pessoas fazem na busca da sabedoria. Então ele vai usar o quê? Uma metáfora aqui de uma mina. Os irmãos podem perceber no capítulo 28, ele fala: na verdade a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. Então ele começa falando de mina. Ele tenta explicar que desde os primórdios os homens eles se esforçam diligentemente para buscar sabedoria, mas assim como se fosse tesouros terrenos. Então ele usa a figura de uma mina para contrastar com o que ele quer explicar. E no subtópico 2, com quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Então o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para encontrar a sabedoria tem que ter diligência. O que é diligência? É zelo, é empenho, cauteloso na procura, na busca
por alguma coisa. Então ele diz assim: os homens, eles buscam tesouros terrenos, e usa a figura de uma mina. Por que a mina? Porque a exploração de uma mina de minérios, ela é muito dificultosa, principalmente na antiguidade. As escavações, as perfurações de rocha, adentrar naqueles túneis, é muito perigoso. E muito, além de perigoso, que requer muito trabalho árduo, muito difícil de achar os minérios. O ouro, seja prata, seja pedras preciosas, seja outro mineral qualquer. Ainda hoje, a exploração de cavernas, ela dá muito trabalho e há um risco muito grande. Eu me recordo que em 2010, eu acho que os irmãos também lembram, de uma mina no Chile, uma mina de cobre e ouro, sobretudo cobre, onde 33 mineiros ficaram mais de mês ali soterrados, porque houve um desmoronamento das pedras e eles ficaram lá. Graças a Deus todos foram resgatados com vida. Mas é uma atividade muito perigosa e que dá muito trabalho encontrar os minérios. Segue-se os veios, demole rochas. Uma vez eu estava conversando com um geólogo, é muito complicado. Às vezes aquelas explosões ali, o mineiro está dentro, o geólogo observando tudo ali, cai aquelas pedras, tem que remover, tem que fazer desvios de caminhos, e quando explode tudo, às vezes não encontra nada. Às vezes é só um mineral, mas não tem a pedra preciosa. Por exemplo, você pode encontrar uma mina, achar que tem rubis, safiras, quando vai pelo mineral, que é o corindon, e a variedade do corindon é a safira, é o rubi e outros. Então, dependendo dos elementos que tem nesse mineral corindon, se agrega cobre, silício, é porque são agregados vários minerais. Aquele mineral corindon, ele vai tendo uma coloração, dependendo do mineral. Então pode sair o rubi, que é o vermelho, pode ser a safira, normalmente azul, mas é raro. Então às vezes extrai aqueles minerais e não tem a gema em si, que é a pedra preciosa, mas é só o minério, que normalmente são agregados ali. Então dá muito trabalho encontrar pedra preciosa. Lembro em Serra Pelada, ainda hoje tem garimpeiro, porque encontrou uma pepita de tamanho razoável há 30, 40 anos atrás, vendeu, claro, gasta, porque o dinheiro acaba rápido, principalmente para quem não tem sabedoria. Ele achou, mas ainda está lá, 40 anos depois ainda está lá, e dizer que só sai daqui quando ainda tem uma esperança de encontrar ouro aqui em Serra Pelada. Ainda está lá procurando, porque dá muito trabalho encontrar os tesouros. Então Jó usa essa metáfora da mina para dizer que a sabedoria também tem que ser buscada com muito empenho, com muita diligência, não é? E aí vamos para o subtópico 2. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração requer habilidade, diligência, persistência, o que eu falei. As minas normalmente são de difícil acesso, localização, é escuro, nós temos que jogar luzes artificiais ali. Nessa época aqui, onde Jó descreve as minas aqui, a luz era tochas, né, de fogo. Hoje nós temos baterias, temos mais tecnologia, mas aqui era muito difícil. Tinha que descer numa corda,
balançando, e era muito complicado. Era um empreendimento muito difícil de se realizar. Mas, subtópico 3, de onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem consegue ter sucesso no seu trabalho junto a essas minas. Apesar do trabalho árduo, de ser muito difícil encontrar o ouro, a prata, as pedras preciosas, o homem se esforça muito e normalmente encontra esses minérios. E aí ele diz que o homem faz desvios dos cursos das águas, porque às vezes as águas têm as infiltrações, se inundam nas cavernas, e o homem chega até a alterar ali para ter acesso, né, ao local exato das minas. Enfim, o homem é capaz de fazer todo esse esforço, mas na sabedoria divina o homem ele não encontra dessa forma. A sabedoria divina não é encontrada por esforço humano na terra, nas coisas da terra. Não é você fazendo um curso de doutorado lá fora do país, não são seus títulos que vai te dar sabedoria humana. Por isso que tem muita gente que consegue muito dinheiro e perde tudo. Perde a família, se não perde o dinheiro, perde a família, perde a dignidade, perde a saúde. Os irmãos veem esse jogador de futebol que faleceu, da Argentina, nessa semana. Pode-se dizer que era uma pessoa sábia, na perspectiva de Deus? Claro que não. Jogador famoso, muito dinheiro, mas não tinha sabedoria. E quantas pessoas parece com ele, né? Tem essa postura, tem fama, tem sucesso, tem reconhecimento, tem dinheiro no bolso, mas não tem sabedoria. Vem a primeira crise, não sabe gerenciar, entra numa depressão. Eu conheço alguém que há muito tempo atrás tinha muito dinheiro, aplicava nesses ativos financeiros, isso na década de 80, pessoa próxima a mim. E quando veio aqueles planos econômicos, os mais velhos se lembram, né? Devem se lembrar, plano Sarney, plano Collor, aqueles planos em que afetava a economia e quem tinha investimentos financeiros perdia, né, os investimentos. Então essa pessoa foi parar no hospital de depressão, para você ver. Tanta sabedoria, né, para aplicar no melhor ativo financeiro, e de uma hora para outra perde tudo. E aí eu me recordo também daquela crise financeira de 1929, 1930, chamado período da Grande Recessão. Um dos homens mais ricos do mundo, o presidente da Bolsa de Valores, da companhia do aço, do trigo, sabe, a cúpula dos magnatas, os mais ricos dos Estados Unidos, de Nova York. Eles se reuniram tudo ali e cada um teve um fim trágico, porque perdeu o dinheiro, porque não possuía sabedoria para administrar a sua vida emocional. Então é muito importante saber gerenciar as emoções, ter equilíbrio, saber viver no pouco, como diz o apóstolo Paulo, né? Tanto na escassez como na fartura. Em tudo eu sei viver, em tudo eu dou graça, porque em tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas há muitas pessoas que são indigentes dessa sabedoria. Então, no subtópico 3, de onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem ele tem êxito no trabalho junto às minas. Mas quando o assunto é sabedoria, o homem não encontra. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Esses amigos de Jó eram sábios, eram teólogos da época, eram respeitados
Poderia dizer que Elifaz, Bildade, Zofar tinham doutorados, se fosse nos dias de hoje, eram homens doutores, eram teólogos. Por isso que se diz a teologia de Zofar, de Bildade, de Elifaz. Mas vamos ver que não possuíam a sabedoria que vem do alto. Jó contrasta, diz que essa sabedoria, diferentemente do que apregoa o amigo Elifaz, não vem de tradição. Não poderia ser obtida por método acadêmico, apesar dos cursos, do conhecimento ser importante para a gente, para a nossa formação, mas a sabedoria não vem de conhecimentos humanos. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. E aí Jó usa figura de animais, usa figuras de um pássaro, né, como se fosse uma águia, de um pássaro que tem aquela visão bem aguçada, que consegue dezenas de vezes mais enxergar, mais do que o homem lá de cima do alto. Você vê uma águia, ela consegue enxergar a presa, questão de centímetros, assim, lá das alturas, e tem aquela visão precisa. Mas o Jó usa a figura dessa águia no sentido de que ela não consegue enxergar os tesouros, né, das cavernas, dos locais onde os homens exploram, para dizer assim que a sabedoria é algo assim realmente difícil de encontrar na perspectiva humana, através do esforço humano, sem Deus. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca Jó. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade exclusiva dos sábios, segundo Jó, mas uma dádiva de Deus. É isso que Jó vai demonstrar nesse capítulo 28. E aí nós lembramos do que nos diz o nosso servo apóstolo irmão Tiago no capítulo 1, que ele diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então a sabedoria, por outro lado, é fácil de adquirir desde que o homem se volte para Deus. Olha só, se por um lado, através do esforço humano, não se encontra nem de longe a sabedoria na terra, por outro lado, ela se torna aparentemente fácil quando o homem se volta verdadeiramente para o Senhor. Segundo Tiago, é Deus que dá essa sabedoria. Essa sabedoria, ela não é terrena, ela não é encontrada em nenhuma parte da terra. Não encontra-se em bancos de faculdade, pode ser de Harvard, pode ser de Oxford, pode ser a mais renomada instituição de ensino. Não se encontra essa sabedoria. Essa sabedoria é de Deus, o Pai das luzes. Só Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é que pode nos dar essa sabedoria. Os irmãos lembram que em Jesus habita a sabedoria e o poder, das quais ele é o verdadeiro dono. Então só o Senhor pode nos conceder a sabedoria. Tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial. O preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo com a descrita no livro de Provérbios. Provérbios também fala e contém muitas exortações acerca da sabedoria. Vários capítulos dos Provérbios contêm
instruções, exortações a respeito da sabedoria. Por isso que alguns teólogos dizem que o livro de Jó foi escrito por Salomão. Outros também dizem que o livro de Jó poderia ter sido escrito, até pela época, por Moisés. Por quê? Porque essa fala, essa descrição sobre minas, minérios, explorações, né, era muito peculiar no conhecimento da cultura egípcia, né, na qual Moisés teve acesso. Mas isso só é a título de especulações. Na verdade, não se sabe realmente quem foi o autor do livro de Jó. Há uma diferença entre o que o Jó ensina e o que o Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Nós vemos isso em Provérbios capítulo 4. Por outro lado, para Jó a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Então, fazendo aqui uma comparação, enquanto Salomão trata da sabedoria tendo um certo preço, na perspectiva de ser mensurada, para Jó, essa sabedoria ela é puramente um valor. E o valor por si não tem preço. É patrimônio exclusivo de Deus, porque a sabedoria não pertence a ninguém. Se não pertence a ninguém, não se pode comprar. Só pertence a Deus. É Ele, através da sua dádiva, que concede a seus filhos a sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Se Ele é o dono, pertence a Ele e ponto final. E se pertence a Ele, nós não podemos comprar. É igual a salvação também. Não é? Não se compra. Não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz a Epístola de Tiago, no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora, existe uma forma de pedir. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que consegue do Senhor coisa alguma, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, o primeiro passo é ter fé, pedir a Deus e andar nos seus caminhos, obedecer a palavra e se apartar do mal. Que este é o princípio da sabedoria decorrente do temor ao Senhor. Subtópico 2, o valor da sabedoria. O valor da sabedoria, sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse o certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. O conhecimento, como já falei, é diferente de sabedoria. Às vezes a pessoa tem tantos títulos, mas não tem sabedoria. E às vezes uma pessoa que tem, vamos dizer, o primário, é uma pessoa sábia. Sabe tomar decisões acertadas, sabe dizer sim na hora de dizer sim, sabe dizer não na hora de dizer não, nunca frequentou um banco de faculdade, mas é uma pessoa sábia. O ideal é que o conhecimento e a sabedoria andem de mãos dadas, seja um casamento perfeito. É muito importante ter o conhecimento, mas a sabedoria é mais importante, é mais sobreleva do que o conhecimento. Os dois andam juntos. Lembra-se quando
Faraó teve aquele diálogo com José, quando José revelou o sonho de Faraó. O Faraó disse: olha, nós precisamos aqui de uma pessoa para administrar esse problema aqui. José disse que o Faraó encontrasse uma pessoa que tivesse conhecimento e sabedoria, inteligente, conhecimento e sabedoria, né? E essa pessoa foi José, né? Então, o conhecimento, eles andam juntos também na vida de um homem e de uma mulher verdadeiramente de Deus. É importante ter o conhecimento também, mas a sabedoria é indispensável para viver uma vida cristã. Os irmãos e irmãs se recordam também do julgamento sábio de Salomão, né, com aquelas duas mulheres. Aquele julgamento ali, ele foi fundamentado em sabedoria. Aliás, foi a primeira coisa que Salomão pediu a Deus, né, quando foi consagrado rei. Antes de pedir riqueza, ele pediu sabedoria. Essa deveria ser o pedido primordial do crente, pedir sabedoria. Mas as pessoas não agem assim. As pessoas, se forem pedir uma coisa a Deus, ou o gênio da lâmpada, pediriam o quê? De uma forma geral, a maioria das pessoas pediriam talvez saúde, mas com certeza pediriam dinheiro no bolso. Tem até aquele refrãozinho de final de ano, né? Saúde, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É muito dinheiro no bolso. Veja lá, o dinheiro vem em primeiro lugar na mente carnal e diabólica das pessoas. Vem em primeiro lugar, em vez de pedir a sabedoria. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Salomão podia pedir: eu quero riquezas. Pediu sabedoria para governar o seu povo. Não pediu riquezas. Se formos nas filas das casas lotéricas, tá as pessoas querendo fazendo apostas para tirar na Mega Sena. Às vezes Deus já até abençoou alguém com a casa, com o carro, mas a pessoa quer mais e mais e mais e mais e mais. Mas a medida do ter nunca se enche. Agora, sabedoria, que é bom, a dada de Deus, não busca para tomar decisões acertadas. Sabedoria para se desviar do mal e da aparência do mal. Não é só do mal, porque o mal é manifesto, é até fácil de se desviar. Apesar de ter muita gente que nem do mal se desvia. Não consegue, está escrito ali, letras garrafais, perigo. E as pessoas ousam brincar com o mal. Quando a palavra de Deus nos diz de forma clara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento, afastar-se do mal. Então, meus amados irmãos, a sabedoria não compra com dinheiro, não é um bem comercial. Não é um bem comercial como as pessoas acham que compra homens, compra mulheres, corrompe, né? Compra tudo, compra diploma, compra título, suborna. Então as pessoas que têm dinheiro são acostumadas a conquistar dessa forma. Mas quando o assunto é sabedoria, nenhuma Mega Sena, as Mega Senas, todas as Mega Senas, desde a história da Mega Sena, não passa nem de essa moedinha aqui de 5 centavos para comprar sabedoria. Não compra sabedoria. Não compra porque a sabedoria não é encontrada na terra, como se fosse um diamante, uma pedra preciosa, como se fosse o topázio da Etiópia, como se fosse uma pérola ali que fala Provérbio 3, salvo engano, né? Provérbios 3 fosse uma pérola, um tesouro difícil de achar, como se fosse o ouro de Ofir. Sabedoria não se encontra na terra. Se não se encontra na terra, não tem seu preço.
não é passível de comércio. É um valor, como diz Jó, fora de comércio. Sabedoria, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não é um bem comercial. Tópico 3, sabedoria vista como um bem espiritual. Então Jó revela no capítulo 20, através de uma pergunta, né? Onde está a sabedoria? De onde vem e onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um mineiro, têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência, todo empenho, toda técnica utilizada não tem sido suficientes para que ele a encontre, porque a sabedoria não está no centro da terra. Pode-se até encontrar o maior diamante do planeta, mas não encontrará a sabedoria na terra, se não for em Deus e por Deus. Sabedoria não está com os sábios de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Então não são as tradições religiosas, não são as tradições dos nossos antepassados, como ensinou e pensava Elifaz, que se adquire a sabedoria. Até porque essa questão de tradição contém muitos equívocos. Por exemplo, quando eu era criança eu não podia tomar manga com leite, porque fazia mal. Quando eu era criança eu não podia comer aquele cozido, carne, aquela comida forte, chambaril, tutano, linguiça, aquela pirão, e depois não podia tomar um banho, porque senão fazia mal. Ora, hoje se eu comer um cozido, logo depois eu vou pro banheiro tomar um banho, porque bate no como é que se diz, no cansaço, né? Na fraqueza, já fico logo suado. Manga com leite não podia porque fazia mal, ora. Mas essas são tradições. Então tem muitas tradições que contêm equívocos, que é ensinado e as pessoas vão repassando para o seu filho, para o seu neto, bisneto, e vai. A verdadeira sabedoria está na palavra de Deus, está em conhecer a Deus, está em temer a Deus. Temer a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, não é ter medo de Deus, é ter uma reverência e amor ao Senhor. O filho, ele respeita, honra e ama o pai da mesma forma. E se assim o faz, ele vai obedecer os seus mandamentos. Consequentemente, se desviar do mal. Aí se encontra a verdadeira sabedoria. Sabedoria está em Deus e somente Ele pode nos conceder. Deus é a fonte de sabedoria e somente Ele pode revelar. Uma verdade prática, no subtópico 2. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas ser apenas vivida. E aí, irmãos, eu me recordo aqui de Tiago também, que ele exorta a essa sabedoria, não me recordo aqui do capítulo, mas vou encontrar. Ele exorta, me parece que é o 5, capítulo 5. Oração da fé. Uma passagem tão interessante, meus irmãos. No capítulo 5, versículo 11, ele diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. É interessante que ele fala até sobre Jó.
é o livro do Novo Testamento que faz referência, que autentica e legitima a existência do livro de Jó, né? Em Ezequiel, no Velho Testamento fala de Jó, e no Novo Testamento é o livro de Tiago. Mas o versículo que eu estava querendo compartilhar com meus estimados irmãos era um de Tiago, que ele fala da sabedoria. Vou encontrar aqui para os irmãos. Peço só um pouquinho de paciência, porque eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Advertências, desfrutando, paciência nos sofrimentos. Bom, o nosso apóstolo Tiago, ele fala que existe a sabedoria diabólica, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Não é, meus irmãos? Mariana Martins, obrigado, minha irmã. 3:17. Isso mesmo, querida. Deus abençoe sua vida muito, Mariana. Um abraço para você. Uma serva de Deus que maneja bem a palavra do Senhor. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Aqui o apóstolo Tiago contrasta a sabedoria de Deus com a sabedoria terrena, né? O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aí vamos para o 14, versículo 13 e 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria, era essa parte que eu queria compartilhar. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Então a sabedoria, ela tem uma conotação prática. A sabedoria não é só teórica. Eu vou se afastar do mal, porque ali é mal, tal. Não, é muito mais do que isso. Tem uma conotação prática. Como é isso, irmão? Se abrigamos no nosso coração inveja, ambição, egoísmo, é possível que nós estejamos dando ouvidos à sabedoria. Porque há muita sabedoria demoníaca. Então o orgulhoso, o prepotente, o soberbo, que se acha que é um cidadão ético. Ora, cidadão ético, vai lá na Noruega, vai na Finlândia, vai lá na Suécia. Tem uma classe de gente que não pratica mal. Você compra lá, deixa o dinheiro, não precisa nem tem locais que não precisa nem do caixa lá. Tudo honesto. É tudo honesto. Tudo se desvia do mal. Não tem crimes. Claro, eu estou enfeitando aqui, né, irmão? Estou generalizando, mas eu quero dizer que tem um padrão ético de cidadania perfeita. Mas pode dizer que tem sabedoria? E o egoísmo que reina dentro do coração das pessoas ali? E a soberba? E a frieza? E a falta de amor? E a arrogância? Então falta a conotação prática da sabedoria. Então essa sabedoria, ela é terrena. Parabéns para a Suécia. Não tem corrupção, não tem roubo, não tem crime. Parabéns. Mas não quer dizer, vírgula, necessariamente vírgula, que haja a sabedoria de Deus ali. Pode ter técnicas de cidadania, princípios de cidadania. Mas não quer dizer que tenha a sabedoria, que eles tenham a sabedoria divina. Ok, meus irmãos? Porque o apóstolo Tiago, ele deixa bem claro, essa sabedoria, ela é pura.
pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Aí voltando aos europeus lá, imparcial e sincera, passou só até aí, ele passou no teste, sincera, na sinceridade. Mas será que tem misericórdia? Será que são amáveis? Né? Será que são puros? Então não, o pacote tem que ser completo. A sabedoria tem essa parte prática, porque senão vai parecer ser sabedoria do alto, mas não é. Vai ser uma sabedoria terrena. E pior, talvez a pior de todas, demoníaca. Por quê? Porque a sabedoria demoníaca ela é marcada por inteligência, né? A sabedoria o diabo ele é astuto, o diabo ele tem projetos fantásticos, né? De conquistas, mas passa longe da sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do alto. Era isso que eu queria falar nessa parte prática de Tiago. Então, meus irmãos, já estamos nos aproximando aqui do fim na sabedoria da verdade prática, não apenas a sabedoria contemplativa tradicional transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Então, essa sabedoria ela tem que ser no dia a dia, né? Não é só uma questão teórica, nem uma questão pontual. Ela tem que ser um modo de vida, buscando a Deus, meditando na palavra dia e noite, se desviando do mal, se desviando da aparência do mal, temendo ao Senhor, honrando ao Senhor, amando de todo o coração. E assim encontraremos esse tesouro chamado sabedoria. Conclusão: vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. O homem desenvolve esforços hercúleos na busca da sabedoria aqui na terra, mas se buscar longe do Senhor, nunca, jamais encontrará. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor, e valor imensurável. Ela não pode ser comprada, não pode ser comercializada, nem mesmo pode ser herdada, transmitida, adquirida. Nós podemos, sim, ensinar aos nossos filhos, né? Ensinar aos nossos irmãos, ensinar aos nossos amigos, ensinar ao nosso próximo, onde ele pode encontrar, mas nós mesmos nós não podemos repassar, mas podemos dizer onde eles poderão encontrar. No Senhor, tão somente no Senhor, temendo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ela é uma verdade revelada, somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Glória a Deus. Terminamos, irmãos, a lição número 9. Uma lição riquíssima, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Inescrutável, algo incompreensível, algo inalcançável, algo inacessível na terra, que só o Senhor pode nos conceder. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez, te bendizemos o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta lição tão preciosa, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos capacite a buscarmos com todas as nossas forças, entendimento de todo o nosso coração, Senhor, a tua sabedoria, Deus.
Nos fortalece, Senhor, para nos afastarmos do mal. Nos fortalece e nos capacita, Senhor, a buscarmos a Tua palavra, a nos alimentarmos dela diariamente, Senhor, a termos reverência ao nome do Senhor, ao Senhor, ao guardar os Seus preceitos, Seus mandamentos, ó Pai, para que alcançemos corações sábios, ó Deus. Sabemos que a Tua sabedoria não tem preço, é incomparável, e nada nessa terra, Senhor, nenhum esforço poderá comprar. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de sabermos que Tu és a fonte inesgotável dessa sabedoria. Em Cristo Jesus. Te agradecemos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Forte abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.